O Brasil chegou a pertencer ao primeiro mundo. Os meios de comunicação não estão fazendo nenhuma referência a esta data. Hoje, 31 de março, lembramos a Revolução de 1964 no Brasil, quando um movimento comunista, exportado pela União Soviética, queria implantar o comunismo no Brasil a qualquer preço, principalmente no Brasil. Naquele tempo da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, o movimento foi sendo introduzido inicialmente nas indústrias e empresas, jogando o empregado contra patrão, principalmente nas automobilísticas, representado pelos sindicatos, que até hoje prega essa agressividade entre aqueles que lhes dão emprego aos seus filiados. A Volkswagen quase foi embora do Brasil. Nas escolas, principalmente nas faculdades, que era fácil de pregar o marxismo para os estudantes de direito, história, filosofia, psicologia, teologia, professores e outros cursos que seria semente plantada. Então todos ficariam com a cabeça feita. No campo, na área rural, eles eram chamados de movimento camponês, mais ou menos igual ao sem terra de hoje, com invasões de terras e violências. Nas igrejas católicas, nos seminários, onde era pregado toda a ideologia do marxismo, até diziam que Jesus Cristo também era comunista e que gerou os padres chamados de progressistas, quando então começou o afastamento dos católicos que não concordavam. E aí começou a surgir outras igrejas cristãs, o que pode ser visto em nossa cidade, os evangélicos. O movimento também atingiu as Forças Armadas, quando então os militares, principalmente os sargentos, que começaram a candidatar a cargos políticos, criando um clima de indisciplina entre os oficiais e praças, gerando muitas punições, até com expulsão. Confirmando esta informação, foi o que aconteceu no então 4º Regimento de Pouso Alegre, quando o comandante deu ordem para deslocarem para a região de Itajubá, junto com o Batalhão de Engenharia, na divisa com o estado de São Paulo. Os sargentos se negaram a acompanhar os oficiais, seguindo então somente os soldados e oficiais e alguns cabos. Quando a tropa retornava para o quartel, pois São Paulo havia aderido ao movimento, encontraram vários ônibus com os sargentos que foram aconselhados pelo bispo da Arquidiocese de Pouso Alegre para integrarem a tropa, e foi o que aconteceu. Chegando ao quartel, foram todos presos e, após cumprirem a punição, foram todos transferidos de Pouso Alegre para unidades militares distantes e até insalubres pelo Brasil afora. No meio civil, os adeptos se somaram à UNE, a União Nacional dos Estudantes, liderada pelo então presidente Aldo Rebelo, e aí começou o terrorismo. Enfrentavam a polícia, incendiando carros, indústrias, empresas americanas, pois havia uma campanha de ódio contra os americanos. As greves tomaram conta aqui do Brasil. Os sindicatos insuflavam as paralisações e depredações nas indústrias. Os metalúrgicos sabotavam as produções de carros que saíam sem qualidade nenhuma, quebravam máquinas e faziam incêndios. Quantas indústrias fecharam? Quem não se lembra dos bonitos carros Cinca, Jeep Willys, que fabricava os Dauphine, Gordini e DKV. Os terroristas incendiavam ônibus, principalmente os da CMTC, que era a maior vítima, pois era da Prefeitura de São Paulo. Quem dessa época não se lembra? Hoje não existe mais, foi extinta. Os terroristas, para se manterem, roubavam bancos. Houve até facções que se desentendiam entre si e matavam entre eles mesmos e diziam serem mortos pelas Forças Armadas. A exemplo da bomba que matou o soldado Mário Cosel Filho, que estavam de guarda no quartel-general do 2º Exército em São Paulo. Dias antes, os terroristas colocaram bombas em várias delegacias, inclusive no DEIC, causando muita destruição, e com isso o comandante do 2º Exército, através da TV, disse: "Vocês são covardes, atacam o meu quartel para vocês verem", e infelizmente foi o que aconteceu. No final, houve um desgaste muito grande para as Forças Armadas, que perpetuou no poder 20 anos, causando-lhes muitos desgastes. O comando foi descentralizado, agindo isoladamente e sem controle. É o caso da bomba no Rio Centro. Que pena.
houve excesso nos dois lados. Esse rombo que deram no país atualmente era para ser em 1964. Sempre quiseram o poder, conseguiram e quebraram a nação. Ainda bem que a justiça está punindo alguns dos protagonistas dessa desgraça que contaminaram o Congresso Nacional e que deu início com o Mensalão, empreiteiras, Petrobras e até agora o Correio está quebrado. Hoje vemos a inversão de valores com a Comissão da Verdade, que nem tudo é verdade, pois estiveram no poder e roubaram o país, deixando-o na situação que estamos. Esperamos que nunca mais aconteça derramamento de sangue entre irmãos neste país privilegiado pela própria natureza. 31 de março de 1964, 53 anos de tristes lembranças que fazem parte de nossa história.